Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na USP, né, com os colegas do MAI, especificamente do LARP, a quem admiro muito o trabalho realizado e parabenizo, né, pela dinâmica e inovação, né, que caracteriza os trabalhos do LARP. E um convite, né, vindo do LARP e do MAI é sempre um prazer, né, trocar ideias. Apenas eu lamento, aí eu peço desculpas aos colegas que já apresentaram, que vão apresentar, mas a gente está em pleno período letivo, né, e esses eventos, às vezes, apesar de muito interessantes, a gente fica muito limitado por causa dos compromissos, né, na universidade. E aí eu lamentei muito não poder acompanhar os trabalhos, né, desse evento organizado pelo LARP. Né? Então, sem mais delongas, eu vou então iniciar. Né? Quando nós elaboramos o projeto Lunetas, né, nós partimos de uma questão, de uma problemática que nos atinge a todos, né, especialistas de antiguidade. Né? Como mobilizar o conhecimento histórico acadêmico para um público amplo? Né? Então, na atualidade, evidenciamos aí uma vasta produção editorial, audiovisual, museológica, entre outras, que constrói saberes históricos, né? Inclusive a história pública, né? Que hoje em dia está tão aventada, atendendo demandas por esse tipo de conhecimento, vinda aí de diversos setores da sociedade civil e do Estado. É necessário, portanto, consolidar a importância social do conhecimento histórico acadêmico, né, que muitas vezes a história pública ela é utilizada e vem um tipo de conhecimento, né, que não dialoga com esse conhecimento histórico acadêmico. Então, a questão é como nós, da universidade, podemos estabelecer essas pontes e esses diálogos, né? E trabalhar suas possíveis apropriações por diferentes públicos, contribuindo para a produção histórica em suas várias linguagens. Eu creio que o LARP tem esse intuito, né, e o faz muito bem. A academia tem se mostrado tímida em iniciativas que dialoguem com os diferentes setores sociais e que desçam aí da sua torre de marfim. Então, é essa que é uma das grandes questões aí que a gente deve desenvolver. Eu estou vendo aqui o colega Pedro Paulo Funari, né, ele tem a Unicamp também tem essa preocupação, né, nos meios editoriais, e eu acho que isso tem que ser mais propalado. Né? Evidenciam-se a dificuldade em compreensão desculpe, aí teve uma redundância, de compreender a cultura clássica e sua relevância no Brasil contemporâneo. Justamente por tudo isso, o projeto Lunetas foi elaborado para enfrentar esse desafio a partir do espaço curricular do curso de graduação em História da UFRJ. Esse curso de História é bacharelado e licenciatura, então envolveu aí alunos, né, do curso de licenciatura e do bacharelado, tal como as lunetas, instrumento óptico que serve para auxiliar a vista ou aumentar objetos a grande distância. O projeto Lunetas visa superar a distância entre a antiguidade clássica e a contemporaneidade. Né? Então, qual é o espaço curricular que esse projeto foi desenvolvido? Dentro de uma disciplina eletiva. A disciplina é Cultura Material da Antiguidade Clássica e Educação Patrimonial. São 4, 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas disciplinas, os alunos, eu dou o acervo que eles vão trabalhar, eles escolhem uma temática e a metodologia para a criação de materiais didáticos. Então, no caso, foram alunos do período de 2017-2, né? E o acervo que nós trabalhamos foi o acervo do Museu da República, especificamente a construção arquitetônica e os motivos decorativos do chamado Palácio do Catete, né, que hoje é o Museu da República. Objetivos gerais: mobilizar conhecimentos acadêmicos sobre a antiguidade clássica na produção de material didático para a construção do conhecimento histórico escolar. Então, esse é o objetivo que vai para a educação patrimonial 1, 2, 3 e 4. No caso específico, né,
no segundo período de 2017 foi desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem a partir da imagética, né, relacionada à antiguidade clássica, vinculada nas lunetas, daí o termo lunetas aí tem um duplo sentido também, nas 16 lunetas do Salão Nobre do Palácio do Catete, né? Bem, o Palácio do Catete hoje é o Museu da República, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, eu aconselho, é uma dica interessante de visitá-lo, fica perto do metrô, então o acesso é muito fácil, né? E, especificamente, eu vou trabalhar, né, os alunos trabalharam, melhor dizendo, em 2017, na sala, no cômodo principal do Palácio do Catete, que é o Salão Nobre, né, que justamente ocupa aqui o andar do piano nobile, né, do andar nobre do palácio, que é a sala de recepção onde aconteciam os bailes, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui nós temos a planta, né, do segundo andar, né, do piano nobile do Palácio do Catete, né, aqui são as escadarias, que são lindíssimas. Aqui nós temos, nessas escadarias, no cortile, né, uma decoração baseada no mito de Eros e Psique, muito interessante. Eu tenho uma aluna do PIBIC que está estudando essa relação com o Barão de Nova Friburgo, e aqui, justamente, na sala que dá em frente às escadarias, né, esse é o Salão Nobre, né? Bem, então, esse é o Salão Nobre, que fica no segundo andar, chamado Piano Nobile. E as lunetas são esse tímpano em forma de semicírculo colocado sobre as portas e janelas, né, e também na extremidade superior arredondada de um retângulo, né, que nós temos isso aqui. Então, essas são as lunetas. Nós temos 16 lunetas. Tá? Bem, em fins do século XIX, né, numa visita à capital do Império, o jornalista e escritor teudo-brasileiro Calvin Conzeritz, ao definir em seu relato de viagens Imagens do Brasil a residência construída pelo Barão de Nova Friburgo, né, entre 1858 e 1867, utiliza uma expressão, palácio quase romano. E, pelo que apurou, já que houve um imprevisto e ele não pôde visitar o palácio, né, ele recebeu informações que era um palácio sem igual em qualquer outra casa da América do Sul, abrigando salões encantadoramente belos. Inclusive, ele coloca que o Palácio do Catete era mais suntuoso, mais rico e requintado do que a própria Quinta da Boa Vista, que era a sede, né, da residência imperial, né? Na sua construção, seguiu-se o modelo dos palácios renascentistas italianos, que, por sua vez, faziam sua própria releitura da antiguidade clássica, da antiguidade romana. A decoração interna e externa primou por referências à cultura latina, que era compartilhada pelo Barão de Nova Friburgo, sua família e a sociedade da época que frequentava seus salões. Então, aqui nós temos uma pintura de Emile Bausch, de 1866, né, um grande quadro que se encontra logo numa das primeiras salas do Palácio do Catete, e nós temos a figura do Barão de Nova Friburgo e da Baronesa. A história do Barão, de uma forma muito sucinta, né, era um imigrante português, veio criança para o Brasil, muito pobre, né, vai se afirmando, enriquece com o tráfico negreiro, né, se aventura ali por extração mineral, mas a sua riqueza está fundamentada na exploração da cafeicultura ali no Vale do Paraíba, né, nesse momento que a gente está falando, né, de 1850. E justamente quando ele manda construir o palácio, em 1857, ele tinha acabado de receber a sua titulação como barão, né? E aqui nós temos, ele foi considerado um dos homens mais ricos do Brasil na época, né? O Barão de Nova Friburgo foi um grande traficante negreiro, né, que teve a sua riqueza baseada nisso,
e a sua honorabilidade na plantação do café, né, que isso é que lhe dava a nobreza. Né. Então, aqui nós temos o barão com as suas comendas, né, e a sua titulação. Né. Esse aqui é a planta, aqui está a maquete do Palácio do Catete. Né. A estrada de ferrovia que ele mandou construir para escoamento da sua produção de café na fazenda do Gavião, né, que ficava no vale. Então, aqui ele coloca todos os seus símbolos de riqueza, dizendo quem ele é. Né. Bem, então, quais foram as etapas do trabalho? Primeiro, nós realizamos 2 visitas de campo ao Palácio do Catete. Né. Na primeira visita, que foi feita através da... tendo como guia o Marcos Vinícius Macri Rodrigues. Né. Ele é funcionário do Museu da República, ele é doutorando do Programa de História Comparada e foi meu orientando no mestrado. E a sua dissertação de mestrado foi publicada. Né, e fala justamente sobre o Palácio do Catete e o Salão de Banquetes. Né. Bem, então nós, através do... tendo como Marcos como guia, nós fizemos, então, o Palácio do Catete e o seu entorno, né, desde a Glória e o próprio bairro do Catete. Depois houve o registro fotográfico e análise da decoração do Salão Nobre. Né, então, aí nós fizemos o recorte no Salão Nobre. Então, como foi feita essa análise? Nós aplicamos aí o método iconológico do Erwin Panofsky, né? E cotejamos, né? E na realização, na aplicação desse método, né, nós lemos, né, até para compreender, identificar e interpretar as imagens, a metamorfoses de Ovídio, né, relacionadas a Apolo, tá? Os 2 hinos homéricos a Apolo e mais verbetes de dicionários de mitologia greco-romana. Né? Esse salão nobre era o salão de baile, e justamente Apolo é a figura mitológica que preside esse espaço. Né? Então, mesmo o chão, ele é todo decorado com liras, as liras de Apolo. Né? Nós temos a pintura, não é original, porque a original se estragou, então foi feita uma pintura posterior que mostra o panteão greco-romano, né? E com a figura de Apolo em destaque, e depois as lunetas, são todas relativas às narrativas míticas sobre Apolo. Tá? Bem, então, aqui eu faço uma síntese do que é o método iconológico, né, que primeiro é uma descrição pré-iconográfica, né, em que você tem uma identificação primária e formal das formas visíveis, né, e a questão é como está representado. Aí vem uma segunda fase, que é a descrição iconográfica, que você identifica o que foi descrito. Né? Então, para isso, você precisa ter a familiarização com o mundo prático dos objetos e fatos. Daí a leitura de metamorfoses, dos hinos homéricos, né? De pesquisas sobre a vida, sobre os mitos, as narrativas míticas de Apolo, para eles poderem identificar as imagens. E a terceira etapa, né, do método de Panofsky, é a compreensão da lógica da imagem, considerando o seu contexto histórico. Então, por que essas narrativas a respeito de Apolo estão presentes num palácio brasileiro, né, do Segundo Império? Né? Então, entender aí esse contexto histórico, visando explicar os acontecimentos visíveis e a sua significação inteligível. Então, a questão, o que significa a representação? Né? Resumindo, aí muito sucintamente o método do Panofsky. Bem, aí nós tivemos a pesquisa sobre Ovídio, escolheu-se a dinâmica, que foi trabalho coletivo, porque essa disciplina ela é uma disciplina aberta, né? Os alunos escolhem se vai ser trabalho individual, se vai ser trabalho em duplo, trabalho coletivo. Eles escolheram o trabalho coletivo e a estratégia de ensino e aprendizagem. Eu trouxe vários materiais, inclusive materiais do MAI, né, dos documentários, mostrando o site também, né, e eles escolheram
sempre eu me surpreendo com... E é muito interessante essa disciplina, faz com que a gente saia da zona de conforto, né? Então, o que eles escolheram como método de ensino e aprendizagem? Um canal do YouTube, a Nerdologia. Né? Então, esse canal é muito interessante, vale a pena. Tem uma parte de nerdologia que é de ciências e a mais recente é de história, tá? Que é de 2016. Então, no YouTube vocês vão ver lá e apresenta, né, com material que é muito atraente para o aluno e para o jovem, né, temas espinhosos, às vezes difíceis de tratar na história, né, e eles acharam que seria interessante usar, né, uma linguagem parecida para desenvolver o trabalho deles. Então, foi essa a opção que eles fizeram. Eu nem conhecia o que era nerdologia, né? Então tive que assistir, né, para trabalhar junto com eles e ver como a gente poderia desenvolver a partir desse canal da nerdologia. Tá? Bem, então nós planejamos a divisão em episódios temáticos. Tá? Então, a apresentação do projeto Luneta seria o episódio 0, né, que eu vou apresentar para vocês aqui o protótipo. Tá? Aí. Então, nesse episódio 0, apresentaria-se o projeto Lunetas, a equipe, objetivos, objeto de estudo, relação com antiguidade. Ele tem 3 minutos. Tá? Esse episódio 0 sempre é apresentado junto com os outros episódios que podem ser vistos separadamente. Né? Bem, aí vem a primeira etapa, que é o Ovídio e o Catete. Né? Então, o episódio 1, apresentação de Ovídio, explicitar a presença da cultura latina durante o Segundo Império no Brasil, exemplificada na construção e decoração do Palácio do Catete. O episódio 2 é a história do Palácio do Catete e do Barão de Nova Friburgo. Então, aqui faz um link, né, com o episódio 2. O episódio 3 é a apresentação de Apolo, do deus Apolo e sua relação com o Salão Nobre. E aí, os episódios seguintes, nós trataríamos das 16 lunetas. Né? Então, haveria uma divisão temática dos mitos de Apolo, representados nas 16 lunetas do Salão Nobre. Então, nós pegamos as lunetas e separamos por temas. Né? Quais os temas que a gente identificou? Né? Perdão, foi muito rápido. O episódio 4, essas são as lunetas, e aqui. O episódio 4 é Apolo e Oráculo de Delfos. Né? Então, nós temos aqui Apolo matando a Piton, Apolo e Tefusa. Tefusa era uma ninfa que, quando Apolo demonstrou interesse em fazer o seu oráculo na região em que ela morava, em que ela presidia, ela justamente encaminhou Apolo para o lugar onde estava a Piton. Né? E quando Apolo mata a Piton, depois volta para castigar Tefusa pela... Ela foi uma péssima agente imobiliária. Né? Então, volta aí para castigá-la. E depois nós temos a disputa do oráculo de Delfos entre Hércules e Apolo. Tá? Então, justamente essa questão oracular em Apolo, né, aparece, nós pegamos essas lunetas que têm como eixo temático Apolo e a sua função oracular. Bem, o episódio 5 é Apolo e Troia. Né? Então, nesse episódio, nós temos aqui Apolo, Netuno e o rei de Troia, né, no castigo que Apolo recebeu, né, para a construção das muralhas de Troia. Né? Ele, ali, pelas suas... foi castigado para ser pastor, né, em Troia. E a outra relação é Apolo e Paris, né, na guerra de Troia, né, quando Paris flecha o Aquiles. Né? Então, aqui nós teríamos como eixo temático, né, a relação de Apolo com Troia. O outro episódio é o Apolo vingativo.
né? O Apolo foi realmente um bad boy, né? Um bad, bad god, né? Que é assim a sua faceta cruel, né? E vingativa. Então você já imagina a música que eles escolheram, né? Porque houve também escolha de músicas, foi muito interessante, né? Espero aí. Então, Apolo e Tício. Tício era um gigante mandado por Juno para castigar Latona, né? Perseguindo Latona. Apolo, Diana e os filhos de Niobe, né? Que a Niobe era uma rainha que se vangloriou de ter mais filhos que Latona, né? Ela tinha 14 filhos, 7 filhas e 7 filhos, né? Enquanto que Latona só teve 2, né? E aí, novamente, em defesa da mãe, né? Eles castigam a Niobe pelo seu orgulho, né? E contar vantagens em cima da mãe deles, né? De Apolo e Diana. O outro é o Apolo e o Ciclopes, né? Porque podemos dizer que essa família olímpica era uma família bem disfuncional, né? Então, o pai, né? O Júpiter, ele matou 2 filhos de Apolo com raios, né? Um foi o Fateotonte, né? Quando ele pega a carruagem do pai e quase queima a terra, né? Então Zeus o fulmina, né? Com raio, né? Então o Júpiter, né? Já que a gente está no universo latino, fulmina com raio. E a outra situação que é contada por Ovídio, né? O Fateotonte também é contada pelo Ovídio, né? É a situação do Esculápio, né? Que é filho dele com Corones, né? E que tem o dom da cura, inclusive de ressuscitar os mortos, né? E isso traz um grande questionamento no Olimpo, né? De um mortal que tem o dom da vida, né, que traz os mortos à vida. E aí, novamente, Júpiter interfere e mata o Esculápio, né? Então, como o Apolo não poderia ir contra o Senhor do Olimpo, ele foi contra os Ciclopes que forjaram um raio, né? Então, aí é o Apolo justamente flechando os Ciclopes que forjaram um raio de Júpiter, né? Que foi o causador da morte aí dos 2 filhos, né, dele. E Apolo, Márcias e Midas, né? Todos esses mitos, tirando o Tício, eles estão narrados em Ovídio. Tá? Então, Apolo, Márcias e Midas, né, que é a disputa aí musical, né, entre Apolo e o Márcias, e o Midas se mete e julga que o vencedor era o Márcias, né, o que levou ao castigo aí do Midas. Bem, então esse é o Apolo vingativo. O outro é o Apolo, parte 1, o Apolo enamorado infeliz, né? Que apesar de ser um deus bonito, jovem, né, musical, prendado, né, tudo isso, ele foi extremamente infeliz, né, nos seus casos amorosos. Então, de Jacinto, né, de Apolo e Corones, né, que Corones, né, o troca por um mortal, e Apolo e Dáfne, ali que o Apolo agiu como verdadeiro stalker, né, perseguidor aí de Dáfne. Bem, então esse é o Apolo enamorado infeliz. E a parte 2 é o Apolo enamorado feliz, né? Que situações assim, Apolo e as 2 musas, a Polinínia, né? No caso, nós vimos isso que pode ser a Talha, com quem ele teve os coribantes, né? A Talha também tal como o Clio, também pode ser representada com a corneta, né? Mas aí e 2 amantes que a gente não conseguiu ali identificar, mas está numa posição idílica, né? Não está violenta. Bem, então, tendo feito isso, né? Nós elaboramos, né? Nós dividimos, né? Por esses episódios, elaboramos os textos dos episódios, criamos em slides
criamos slides do PowerPoint a partir dos textos elaborados. E o que a gente está, no presente momento, nós estamos editando, animando e sonorizando e fazendo a sincronia entre o som e imagem dessas apresentações em PowerPoint com um programa que é acessível, né, que é o Active Presenter, que permite você animar o PowerPoint, tá? E também colocar som no PowerPoint. Então, isso está sendo feito aí com auxílio da Beatriz Moreira da Costa, que atualmente ela é mestranda da UF, né, do Alexandre Moraes. Né? Ela foi minha aluna de graduação e minha bolsista PIBIC. E aí, quem entra no meu raio não sai nunca mais. Né? Então, está ali meu raio de ação. Então, ela pode estar lá na UF, mas a gente ainda mantém aí um contato. Bem, o que eu vou apresentar agora para vocês é o protótipo do episódio 0, que é a apresentação. Então, vejam só. Olhando assim, eu devo ter falado o quê? 35 minutos? 25 minutos. Agora, vocês vão ver como o nosso discurso, né, esse discurso acadêmico, é um discurso alongado, né, e até, se vocês forem ver, não muito dado a recursos, né, tudo isso. E vocês vão ver numa linguagem que seria análoga ao Nerdologia, mas com a minha narração, que foi censurada, porque eles disseram que nós conseguimos um narrador que faz para o YouTube, né, e ele vai dar uma entonação, uma linguagem de jovem, não sei o quê, né, para trazer aí mais próximo da linguagem da Nerdologia. Né, eu fui assim, professora, a senhora não dá para narrar, não. Né? Mas, como não está pronto ainda, o rapaz ainda está trabalhando essa questão da sonorização, vocês vão ter que se contentar comigo. Tá? Então, eu peço assim, antecipadamente desculpas. Alguém poderia colocar aqui o... Vamos ver se eu consigo fazer a sincronização direitinho. Né? Mas vai ser muito mais ágil. Né? Eu que sou mais... afinal, eu sou da geração de Gutenberg. Né? Então, vamos lá. Verdade. Ok? Perdão. O Laboratório de História Antiga da UFRJ tem o prazer de apresentar o Projeto Lunetas. Mas quem compõe o Projeto Lunetas? Se pensaram no grupo de nerds do Big Bang Theory, erraram. Nós somos um grupo de estudiosos de história interessados em antiguidade clássica. Especificamente no Projeto Lunetas, estudamos a presença da cultura greco-romana na muito leal e histórica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O que nos une é a paixão pela história e o pertencimento ao Instituto de História da UFRJ. Qual foi o Big Bang do Projeto Lunetas? Infelizmente, o estudo da história nas escolas tende a se restringir aos livros didáticos. Mas a história está à nossa volta. É só saber onde apontar as nossas lunetas para nos aproximarmos do passado clássico, que não está tão longe assim quanto tradicionalmente se pensa. Justamente um dos espaços onde o passado clássico ocupa um lugar privilegiado é o Palácio do Catete. Atualmente, ele abriga o Museu da República, do Rio de Janeiro. Para o Lunetas, fomos ambiciosos e escolhemos seu cômodo mais imponente, o Salão Nobre. É de tirar o fôlego, não? Pois bem, o nosso desafio é desvendá-lo um pouco para vocês. Para isso, fomos ao infinito e além. O Palácio do Catete é um verdadeiro tesouro para os interessados em história da antiguidade greco-romana. Encontramos a presença clássica nos seus aprazíveis jardins, nos 3 andares da construção principal. Só para vocês terem um gostinho do que vem por aí, eis algumas imagens. Jardim, fachada principal, entrada, hall, salão ministerial, escadarias.
E chegamos, então, ao piano nobile. Piano nobile? Não, gente, não é instrumento musical. Piano nobile, em italiano, quer dizer andar nobre. Como o Palácio do Catete seguiu o modelo dos palácios renascentistas italianos, o andar mais luxuoso da residência servia para recepcionar os convidados e era também conhecido dessa forma. Realmente, os salões do Palácio do Catete eram dignos de um nobre, seja qual fosse sua nacionalidade. É um show, não? É muita coisa para olhar e se maravilhar. Bem, convidamos vocês ao episódio 1. Bem, 3 minutos. Esse foi o material feito pelos alunos num período, que foi no segundo período de 2017, e a cada período os alunos vêm produzindo materiais diferentes. Né? Então, por exemplo, eu estava até adiantando para a Mabel, que nesse período os alunos escolheram a questão de gênero, que é uma questão bastante candente, voltada para o ensino médio, que é justamente um momento aí desses questionamentos, vocês sabem que envolvem questões de bullying, tudo isso, e eles vão trabalhar essa representação do gênero no Palácio do Catete, trabalhando três tempos, que seriam da Antiguidade Clássica, do Segundo Império e da Contemporaneidade. Então, quem sabe no próximo LARP eu apresente para vocês o trabalho que os alunos estão fazendo aí nesse período de 2018, no primeiro período de 2018. Bem, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, e me coloco aqui à disposição, caso vocês queiram aprofundar ou terem alguma dúvida sobre algum aspecto apresentado. Obrigada. Puxa, Regina.